Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Newton Bassi, coordenador do Mackenzie Soluções, e é com grande satisfação que iniciamos o 10º de Controladoria e Finanças. Nesse ano, o tema abordado é os desafios estratégicos dos profissionais de Controladoria e Finanças. Essa é a sessão inaugural de uma semana muito especial, totalmente preparada e pensada para abordar casos práticos, vivências em relação ao modelo organizacional e também como a nossa posição como profissionais, o que o futuro nos reserva e quais serão as oportunidades estratégicas dessas disciplinas e como cada um de nós poderemos nos posicionar na evolução dos cenários econômicos e da transformação digital. Esse evento está sendo promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo através do desenvolvimento de estratégias para melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de também oferecer diversos cursos de educação executiva. Não perca a continuidade do evento, onde nas próximas 4 noites temos muito conteúdo e uma grade extremamente relevante. Acompanhem nosso site e inscrevam-se. Gostaria de iniciar, então, o nosso plenário, convidando os executivos, convidando aí o Paulo Guiné, começando pelo Paulo Guiné, Head de Business Development da Oracle Latinoamérica. Paulo, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite, começando essa semana de muito conteúdo, compartilhando com vocês e principalmente nessa noite especial para toda essa comunidade mackenzista, já parabenizando o professor Newton, professor Adilson, a todos que estão conosco aqui, que é o dia especial do mackenzista, né? Parabéns a todos, obrigado e vamos aí por uma noite especial. Obrigado. Bacana, Paulo. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigado pela lembrança do nosso dia do Mackenzista. Continuando aqui, o Dagoberto Gabriel, Business Transformation Executive, Oracle Latinoamérica. Bem, Dagoberto. Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Faço minhas palavras do Paulo aqui, cumprimentando vocês pelo dia do Mackenzista, professor Adilson, professor Newton também, demais membros aqui presentes. Sentimos-nos honrados em poder ter sido convidado para abrir essa semana aqui junto com vocês. Esperamos ter uma boa troca de conhecimentos aqui de ambos os lados. Muito obrigado pelo prestígio e pelo convite. Obrigado, Dagoberto. E, por fim, mas não menos importante, Fábio Farage, especialista em Sales Engineer de ERP e EPM da Oracle. Boa noite, Fábio. Boa noite, Newton, boa noite a todos, Adilson e todo mundo, os maquizistas, mas mais uma vez aí parabéns pelo dia de vocês. Conheço algumas pessoas do Mackenzie que comentam muito a respeito desse dia, que é um dia especial para vocês. Então, parabéns a todos, uma boa noite a todos e espero aí trocar uma boa ideia a respeito de modernização e tudo que vem aí pela frente nessa semana para vocês também. Agora eu vou passar a palavra para o nosso orquestrador do plenário dessa noite, que é o professor da casa. Professor Adilson, com você. Bom evento. Obrigado, Newton. É muito bom estar aqui com os colegas da Oracle. A gente tem essa oportunidade para conversar um pouquinho sobre essa jornada da transformação nas rotinas, né, da contabilidade, da controladoria, de finanças, por que não dizer da própria auditoria também, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vem identificando uma série de problemas, né? Na verdade, não problemas, né? Sinalizações, tendências, estudos recentes e praticantes demonstram aí a grande influência da tecnologia emergente no papel dos executivos de controladoria e finanças, né? E as organizações estão pedindo exatamente um papel de um executivo de finanças, de controladoria, mais agregador, um executivo estratégico, na verdade, um parceiro para alavancar as empresas a obterem mais desempenho, né? Essa é exatamente aquela função, uma atribuição de um profissional fechado na sua área, e ele realmente se estende, se coloca
ele amplifica a sua atuação para ajudar toda a organização, sendo aí um timoneiro, aquele responsável por analisar os possíveis caminhos, identificar quais são os desafios, orientar a organização exatamente por esse percurso, né? E aí, se isso realmente é uma demanda, né, que os praticantes estão colocando, né, como o próprio McKinsey destacou recentemente em um artigo realizado por eles, como a Oracle, sendo líder em tecnologia, habilitando as empresas nessa jornada de transformação digital, por meio de robotização, blockchain, business intelligence, analytics, robotização, machine learning, entre outras ferramentas, né, atuais, emergentes, até mesmo pela plataforma de EPM, a gente pode dizer também, por que não, pelo ERP, está contribuindo para a adoção dessas tecnologias, né, levando as empresas, então, a repensar nesses processos de back-office, das rotinas contábeis, financeiras, das gestão de processo, da questão da performance. E aí, no nosso programa de pós-graduação, do mestrado e doutorado profissional em controladoria e finanças, a gente vem tentando, né, através de pesquisas, responder algumas questões relevantes que os profissionais, ou a área, vem enfrentando. E juntamente com mais 3, 4 colegas da escola, a gente está desenvolvendo uma pesquisa cross-country entre o Brasil, né, e os Estados Unidos, investigando qual é o grau de maturidade da arquitetura e da integração da infraestrutura dos sistemas de informação. Para suportar quem? Para suportar análise e simulação estratégica. Para suportar exatamente a questão de como fazer o orçamento, questão de como trabalhar a previsão no seu rolling forecast, como trabalhar a questão dos indicadores financeiros, não financeiros, de que maneira fazer a consolidação em multiempresas, né? E dentro dessa pesquisa, desse trabalho empírico em mais ou menos 400 empresas, a gente colheu o resultado, chegou à conclusão que as práticas, a maturidade, realmente ela se encontra igual. É muito similar, né? Estatisticamente não tem uma diferença dessas práticas nos Estados Unidos, contábeis, do Brasil. Na verdade, a maturidade ela tá parecida. A gente ficou intrigado com isso, né? Sabendo que 40% do PIB de investimento em tecnologia ocorre nos Estados Unidos e no Brasil a gente tem menos de 5%. Por que tem essa grande diferença? Ou por que não apresentou essa diferença, né? Dado que os valores em termos de investimento são robustos. A gente então foi analisar um pouquinho essa amostra. Identificou que no Brasil, as empresas que realmente adotaram tecnologia emergente, que têm essa maturidade mais elevada na arquitetura e integração dos sistemas de SI para suportar esses processos, elas são empresas de grande porte. Enquanto nos Estados Unidos, na nossa amostra, nós percebemos que a maioria das empresas são de pequeno e médio porte. Então, isso quer dizer o seguinte: a maturidade é igual, mas dentro de empresas de pequeno e médio porte, nos Estados Unidos, com empresas de grande porte no Brasil. E aí vem aí um questionamento, né? Que gostaria, os colegas aí da Oracle identificam se há respostas para isso, né? Por que é que há essa diferença? Por que essa maturidade ela se torna presente em empresas de pequeno porte no Brasil, de médio porte no Brasil, e nos Estados Unidos, né, essas empresas elas estão com maturidade mais elevada. Aí surgiu aqui algumas possibilidades, né? Gostaria até que o Paulo, juntamente com o Dagoberto e o Farage, pudessem aí anotar e durante aí essa apresentação de vocês pudessem responder isso, né? Será que as empresas brasileiras estão fazendo, né, a gestão organizacional como sempre? Quer dizer, será que não houve nenhuma mudança? Será que essa palavra chamada transformação digital, que vem para modificar modelo de negócio, reinventar processos internos, reinventar relacionamento com o cliente e promover inovação, realmente é só para fora? Será que a gente não consegue utilizar isso
dentro das rotinas ou práticas, né, da controladoria de finanças, de auditoria, né? Ou será então que no fundo, a nossa prática ela continua tendo ênfase na contabilidade financeira? Uma preocupação demasiada na questão de normatização ou na questão de tributos, né? E menos ênfase para a questão do desempenho, né? Para ajudar a empresa a ampliar esse papel da controladoria, para ajudar a empresa a alavancar esse desempenho, né? Aí vem outra questão também, será que existe um gap? Um gap de conhecimento do executivo de controladoria e finanças sobre os benefícios da adoção dessa tecnologia? Será que realmente ele está update ao que está acontecendo lá fora? Ou será que essa tecnologia é tão cara que impossibilita essas empresas adquirirem, utilizarem? Certo? Ou pode ser que a tecnologia que nós temos hoje ela é muito rígida, ela é inflexível. E o que nós temos hoje com a grande formalização com os RPs gera então uma estrutura muito inflexível, monolítica. Será que é isso? Não sei. Estou colocando aqui questões aqui para vocês refletirem. Né? Então eu gostaria, né? Oh. Eu já estava na deixa aqui porque estava só acumulando aqui as perguntas e professor, Paulo, até antes disso. Então, por favor, pode responder. Claro, No claro. fundo, Não, até antes dentro disso, desse cenário, né? Quais eu são acho os que caminhos? a gente criou um grande cenário aqui para a gente debater e a gente trazer, mas antes disso, a gente fez a apresentação muito rápida e, como a gente comentou, como Oracle, e já parte dessa transformação, parte dessa reorganização corporativa e desse momento de inflexão que nós estamos vivendo, essa proximidade do mundo acadêmico, dessa reorganização, dessa reposicionamento que nós vamos comentar, parte disso é realmente agradecer e falar muito dessa parceria, Mackenzie, Oracle, Mackenzie, agradecer profissionais e professores como o professor Adilson, o professor Nilson e também o professor Carlos e a Domari, que está aqui com a gente. Eu queria só dar uma boa noite, agradecer bastante a credibilidade, a oportunidade, a professora Eliane. Professor Carlos, boa noite, obrigado. Eu acho que o Adilson estava lá comentando e a gente não comentou. Eu queria agradecer realmente a oportunidade e pela parceria que a gente vem fazendo, a oportunidade que a Oracle tem tido de estar próximo e agradecer bastante realmente a isso. Professor, muito obrigado. Boa noite. É um prazer realmente estarmos aqui. Boa noite. Bem, é um prazer para nós, eu acho que é um momento de interação, né? O nosso programa trabalha com a premissa de que o conhecimento é criado de forma colaborativa, né? O que se pratica aí no campo das organizações é um problema para nós, é uma preocupação para nós, né? Então, ao fazer essa aproximação, né, que o professor Adilson liderou esse processo, a gente, na verdade, né, vai ter um processo, como você falou aí, de aprendizagem, né? Quer dizer, é uma via de mão dupla e, portanto, nós estamos aí, os nossos doutorandos e mestrandos, de fato, eles trabalham com problemas, né? Ou oportunidades, né? Para não ficar só falando de problemas, né? Mas usando uma linguagem mais propositiva, vamos dizer assim. Então, acho que esse webinar aí, inicial, acho que ele dá um bom tom aí do nosso encontro de Mackenzie Controladoria de Finanças, que já está na 12ª edição. Eu queria agradecer aí a todos que se envolveram, né? E esperamos aí, agradeço a participação aí da plateia, e acho que é um momento aí, então, de aprendizagem para todo mundo, e que tenhamos aí um bom evento, um bom webinar. Obrigado, vamos lá. A gente que agradece e diz que toda grande parceria a gente veste a camisa, né? Eu estava brincando no começo, que eu bem que tentei, eu peguei a camisa aqui da minha filha, né? Principalmente no dia do Mackenzista, já dando todos, mas eu não ia estragar a camisa dela, então a gente já vestindo a camisa, a gente indo direto aqui primeiro parabenizando a todos que estão aqui, agradecendo, e a gente voltando então para o tema, indo direto ao tema. E aí a gente já falando então de transformação, a gente falando de reorganização, como os professores comentaram, e como a gente vai falar muito aqui. E que a gente não se engane, por mais que a gente esteja falando aqui de uma empresa de tecnologia, e que a gente vai trazer para os próximos 40, 45, 50 minutinhos de bate-papo, onde a gente vai trazer
o Dagoberto, um dos executivos da Oracle, o Farage, um dos executivos da Oracle. A gente não vai falar aqui somente de tecnologia. Muito pelo contrário, pessoal. O que a gente vai falar aqui é que existiu um tempo, sim, onde tudo que o que vinha sendo feito, tudo que fazíamos e como fazíamos, não serve mais. Contabilidade, na controladoria, nos processos tributários, em finanças como um todo, para o mundo que a gente vive hoje, não serve mais. O bom o bastante, ou eu sempre fiz assim, de verdade está morto. Muitas empresas que estavam no mercado, muitas empresas que eram líder, estão sendo ultrapassadas, realmente passadas para trás por empresas ágeis, pequenas, data science oriented, ou seja, baseadas em processos aí de tomada de decisão ágil. Então, essas empresas, estes processos, esses executivos que lideram estão deixando de verdade essas empresas para trás. A performance sempre será algo próximo, mas muito próximo da perfeição. Não dá mais para a gente achar que aquele relatório, aquela tomada de decisão, olha, está mais ou menos, a gente faz aquele batimento mais ou menos, dá para fazer, não dá mais. No mundo de hoje, só nos resta uma única oportunidade de inovação, que é o que a gente vai buscar aqui, que é o que essa semana vai buscar, que é que o McKinsey, essa equipe está começando a buscar, e que a gente vai fazer uma grande transformação de inovação, que somos nós, os executivos, vocês, os formandos, os doutorandos, os líderes desta nova revolução organizacional. Porque a forma de trabalhar nunca mais será a mesma, é essa provocação que a gente está buscando. Precisamos habilitar drasticamente maneiras diferentes de trabalhar, não podemos mais pensar em processos de reportes iguais, fechamentos contábeis iguais, modelos orçamentários, simulações de fluxo de caixa que se mantenham como o mesmo. E aí o que a gente precisa entender, para começar a responder as pequenas perguntas que o professor Adilson fez, né, professor? Se nós realmente estamos no comando desse processo de transformação, como equipe, como líderes, né, como gestores, como coordenadores, como formandos, como alunos que estamos buscando um processo novo, ou se estamos apenas sendo controlados, se efetivamente o modelo de sistematização, de transformação digital é um Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, vamos aí fazendo a transformação. Sim, muito software, muita máquina, muita inteligência artificial, muito robô vão aparecer ao longo do tempo, muitas atividades deixarão de ser efetuadas e executadas pelos humanos, mas ainda sim as atividades estarão sendo direcionadas pelos insights, pelos tomadores de decisão, pela inteligência humana. Ou seja, toda revolução tem que ter e tem que ser uma vantagem. Temos que assumir as atividades relevantes. Nós temos que propor de dentro para fora. Eu não posso esperar que alguém diga o processo tem que ser diferente, o modelo tem que ser diferente. Nós temos que abraçar a tecnologia e não se tornar ela. Não tem que ser uma solução que tem que mudar o meu processo. Nós temos que liderar. E aí a proposta é liderar já, sermos agora. Então, e aí a área de tecnologia, e aí a área de contabilidade, e agora a área de controladoria. Olá, meus amigos que aqui estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, como fazer diferente e o porquê que nós temos que fazer diferente, né? Será que nós estávamos preparados para todo este processo? Será que há 5, 6 anos atrás a gente realmente acreditava que seria possível fazer um fechamento contábil com as áreas ou os analistas contábeis, cada um na sua casa? Há um tempo atrás a gente passava pizza debaixo da porta, como a gente costumava brincar, né? Ninguém aceitaria fazer um processo orçamentário descentralizado, com cada um em seu quadro. Isso trouxe uma grande quantidade de oportunidades, como o professor Iadomari comentou, como o professor Adilson comentou e nos provocou. Por que em outro hemisfério, onde a gente tem uma maturidade maior, eles já estavam
preparados, com uma maturidade maior. O que está acontecendo? De onde vem essa pressão? É pura e simplesmente porque tem um modelo corporativo que está exigindo? Na verdade, as regulamentações estão aumentando a curva da mudança de negócios, né? O que está acontecendo na tomada de mercados não lineares, ou seja, os serviços hoje, né? Nós estamos hoje sentados num sofá com um celular na mão, decidindo o que a gente quer como consumidor. Né? E esse mesmo consumidor que mudou drasticamente, que mudou o seu modelo de consumo, ele também é um colaborador. Né? Esses mercados hoje extremamente suportados por uma tecnologia avançada que está disponível por uma cloud, que suporta o avanço, que colocou uma velocidade muito grande baseada nas startups, nas pequenas empresas, trouxe regulamentações, trouxe um compliance, trouxe um modelo acelerado, né? E esses processos extremamente acelerados fazem com que este mundo corporativo, com este moderno mundo corporativo, tenha uma curva muito grande. Mas então, onde estão os desafios? Onde estão os nossos processos? Aqui, no modo como nós estamos respondendo. Ou seja, nós ainda respondemos do mesmo modelo desde 1990 e alguma coisa, quando tivemos como finanças, como controladoria, como contabilidade, o mesmo modelo de resposta. Eu ainda respondo com o mesmo processo que eu defini há um tempo atrás. Quando foi que a gente rediscutiu o nosso job? Quando foi que a gente rediscutiu como eu contrato um analista contábil? Como é que eu respondo esse gap que o professor Adilson comentou? Então, até para eu trazer, e eu não ficar comentando muito, para trazer o professor, o nosso colega Dagoberto para o bate-papo. Dagoberto, quando a gente fala de processos baseados nessa primeira transformação digital, como é que eu proponho, né? Como é que a gente muda esse jogo? Como é que a gente faz com que esse gap, essa distância entre essas duas setas aqui, né, que é o tal da obsolescência, né? O que a gente fala um pouquinho desse processo aqui? Como é que a gente pode trazer? Então, boa noite, Dagoberto. Se a gente puder entrar um pouquinho nesse bate-papo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Basicamente, o que a gente tem visto, Paulo, é que a grande maioria das organizações ainda está vivendo um modelo que, como tu mesmo citasse, lá dos anos 90, anos 2000, onde a gente tinha uma gestão muito burocrática, uma gestão muito orientada ao modelo financeiro, contábil, econômico. As empresas estavam preocupadas em fechamento contábil, em processo de conciliação, quem ia fazer, qual era a quantidade de papel que eu tinha para poder fazer esse processo como um todo, de que maneira que isso iria fluir dentro do cenário do que a gente está propondo. Nessa velocidade que a gente tem, nesse buraco que tu mesmo mencionaste aqui nesse slide de obsolescência, nós temos que aqui rever os modelos que nós estamos apropriando junto ao mercado. E aqui, pegando um pouco também da provocação do professor Adilson, nós precisamos trabalhar processos, nós precisamos trabalhar modelos culturais, nós precisamos entender que as áreas contábil, as áreas financeiras das organizações, elas são áreas estratégicas, são áreas que estão ali para gerar valor para as organizações. E para gerar valor, ela não pode fazer só um processo de revisão e de análise olhando para dentro de si mesma, ou como a gente dizia antigamente, né, se ensimesmando em si mesma, olhando simplesmente para aquilo que ela faz, como faz e por que faz. Você tem uma gama hoje de concorrentes que não atuam não necessariamente no teu mesmo segmento. Você tem feedbacks de clientes que estão sendo colocados nas mídias sociais e que você muitas vezes faz de surdo para não receber as críticas que estão sendo apedrejadas para a sua organização. Você tem elementos que estão sendo apresentados e que deveriam estar sendo coletados para que se pudesse, de maneira muito basilar, construir uma hierarquia processual de troca e compartilhamento de informações entre as áreas. Nós precisamos sair de um modelo no qual a área contábil tinha o seu calendário, a área financeira tinha o seu calendário, a área econômica tinha o seu calendário e a área de informações gerenciais, por assim dizer,
recebia um conjunto de relatórios lá no 5º dia, no 7º dia útil, simplesmente porque você ficou uma semana fazendo fechamento contábil, 10 dias fazendo fechamento contábil. Algumas grandes organizações ainda hoje têm processos de cutover que ocorrem antes do último dia do mês para ser possível entregar um fechamento contábil no 5º dia e os relatórios gerenciais no 7º, 10º dia do mês subsequente. Então, para finalizar aqui e já te devolver, Paulo, o que a gente está propondo é uma revisão dos modelos, é uma revisão das reflexões que estão sendo colocadas, é uma revisão do perfil do profissional que trabalha lá dentro. Nós temos que deixar de olhar simplesmente para as competências técnicas e passarmos a olhar para as competências comportamentais. Eu gosto muito de uma expressão de um dos cursos que eu fiz recentemente, que a gente tem que deixar de ser o solucionador de problemas para passarmos a ser o explorador de problemas. E alguém pode dizer, pô, mas isso é um contrassenso, porque você vai o tempo inteiro ficar explorando problemas. Não, o solucionador de problemas, ele simplesmente vê um problema, ele se fecha naquele problema e ele busca um ferramental para resolver aquilo. Um explorador de problemas, ele procura enxergar um contexto muito mais amplo de forma a mitigar riscos, de forma a oferecer um suporte que seja capaz de trazer benefícios que possam ser tangibilizáveis. Então, na reflexão final, a área econômica, financeira, contábil, ela deixa de ser uma instrumentalizadora operacional de coleta de dados, de coleta de papéis, e passa a ser um instrumento estratégico de ganho de valor e diferencial competitivo para a companhia, para o mercado, em linha com aquilo que os clientes esperam que se entregue como valor. Roberto, eu percebi que assim, a gente tem que falar de diminuir aquele gap e diminuir aquele gap atuando naqueles 3 pilares. E quando a gente fala de processo, nós estamos falando de reduzir ou de diminuir a parte burocrática aqui, né? A gente viu ali aquela brincadeira da conciliação das sandálias, né? Das sandálias todas iguais, de reportar com risco ou investimento de horas, né? A gente costuma brincar que a área de reporte ou a área de fechamento conhecia todos os cardápios de pizza. Você quer conhecer qual é a melhor pizza do bairro? Liga para a gente poder saber. Mas isso a gente tem que buscar com uma modernização, proposta, se provocando de dentro para fora, como a gente comentou, como você estava comentando. Ou seja, eu conheço alguns dos nossos clientes que estão fazendo esta provocação, né? Ou seja, não adianta você receber uma solução nova ou uma tecnologia nova se quem está efetivamente envolvido não começa a provocar, não começa a trazer um Agile Finance, não começa a trazer um processo diferente de contabilização e aceitar, por exemplo, tecnologias como um chatbot no processo de fechamento para evitar erros, para que um fechamento e um reporte no final não seja uma exposição de risco. Né, para que não diminua, por exemplo, uma nota ou uma avaliação, né, e que você não tenha um impacto no seu resultado. Então, bacana. Eu acho que esse ponto é um ponto que você inclui muita tecnologia. E aí, outra vez, a gente estava num evento onde falou-se demais sobre a tal da robotização. Comentou-se muito sobre a automação dos processos, e a gente começa aqui dizendo sobre isso. E eu convido a quem está aqui conosco, por exemplo, de conhecer esse, que já é um grande avanço sobre inteligência, este site, que a gente normalmente fala sobre inteligência e machine learning, aqui já tem um grande arcabouço, um grande big data ou um grande data lake, que ele junta todas as informações de todos os jobs ou os trabalhos ou os cargos, né, de todos os processos aí corporativos. Então, ele começa a fazer comparações das atividades, dos processos que serão substituídos, né, ou que estão ameaçados de serem substituídos. Então, o Will Robot Take My Job é um site, é uma solução, um aplicativo que normalmente você coloca aí um cargo. E eu costumo, né, normalmente no final do ano, sentar com o chefe, bater um papo, fazer aquelas reuniões de feedback, e normalmente eu já coloco aí o meu cargo, Business Development, para que eu possa ter uma avaliação. O retorno é o seguinte: tranquilo,
23% aí de ameaça por algumas soluções que estão chegando, que apoiam o processo. Então, ele já traz um retorno, traz um feedback. Sem querer acabar com a noite, né, eu fiz uma mesma avaliação para a área de contabilidade, não especificamente um cargo, mas efetivamente os processos de contabilidade. O que a gente teve de retorno? A gente teve um processo contábil no seu início extremamente ameaçado. Mas, pessoal, sem querer gerar nenhum alarme, nem nada do outro mundo, o que eu trouxe aqui como um ponto é a palavra business como chamariz. Porque a diferença entre um business development e a atividade que eu coloquei ali é que faz a diferença. Nesta disciplina, ou neste pilar, que a gente também precisa atuar para diminuir a obsolescência, o gap, para que a reorganização corporativa, a transformação possa absorver as vantagens das tecnologias, porque senão é só uma transformação, o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, a gente precisa atuar também no conhecimento. E se nós não atuarmos, como o próprio professor Adilson comentou na entrada, no preâmbulo, impulsionando, trazendo valor, incrementando, trazendo essa equipe mais próximo do negócio das empresas, podendo não só estar nas atividades mais próximas do burocrático, para que não seja da parte mais, vamos dizer assim, atividade transacional, normalmente com um processo distribuído, e o ideal para poder trazer e impulsionar um valor numa empresa moderna hoje, que possa absorver suas tecnologias, para que a área finanças moderna, contabilidade, para que a contabilidade possa estar e propor uns insights, ela tem que trazer no mínimo seus 41% de atividades próxima da área de negócio, para que o CFO possa perceber, para que o dono da empresa possa perceber um modelo de transformação. Normalmente tem aí 14% de atividades ligadas à tesouraria, ligadas à parte de tax, ou seja, a parte de tributos, ainda seus 40 e poucos por cento na parte transacional, contas a pagar, contas a receber, financeiro, reporte legais, mas precisa começar a reorganizar com os modelos de absorção de insights, não? Com os modelos efetivos de transformação. Então, esse impacto, né, essa transformação requer efetivamente que nós estejamos, que a equipe esteja preparada para aprender, para reaprender, para desaprender, para propor modelos diferentes, para poder trazer novas tecnologias, para tirar aquele modelo de exportaçãozinha, né? Para não receber aquela ligação no final do mês e pedir que um analista esteja pedindo só um Excelzinho e a gente normalmente atender sem o devido insight, sem o devido tempo de análise, né? Como diz aqui o nosso colega, a gente tem que estar pronto, né? A gente tem que estar pronto para aprender. Se propor um novo modelo e o novo modelo não estiver de acordo com o que a empresa está se reposicionando, porque hoje contestar ou responder aos desafios de mercado significa, inclusive, buscar novos modelos, novos posicionamentos, novas business, né, novas unidades, novos processos, novos direcionadores, e isso pode não responder, você tem que estar pronto para reorganizar. Então, nesses processos, nessas mudanças, nessas avaliações, é quando a gente efetivamente entende a tecnologia. E aí eu queria trazer o Fábio para a gente poder começar a posicionar esses clientes, essas empresas que estão fazendo diferença, que atenderam ao chamado dessa revolução, da quarta revolução baseada em conhecimento, que entenderam, como, por exemplo, o Spotify, que não existe um escritório físico, que a área de finanças se dividiu por completo em squads, que entenderam a agilidade, que se reposicionaram. Um exemplo simples, a Oracle,
colocou e reorganizou em vários squads em Strategic Management Office para poder apoiar as áreas de negócio, e a área, entendendo os desafios, apoiou. Farage, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Falando Boa de noite, tudo integração, bom? de todos esses desafios que o professor Newton nos trouxe, como é que a gente começou a trazer as tecnologias para atender e para trazer esses participantes dos novos modelos aqui para a gente poder compartilhar com a audiência que está com a gente? Bom, excelente você trazer essa visão mais tangível, né, dessa revolução corporativa, né? A gente observa aí as empresas que estão aí abaixo, são empresas não lineares e que estão no topo da agilidade operacional, do modelo de gestão corporativa, e elas só estão nesse patamar ou estão nessa maneira porque tem tecnologia avançada em cima disso. Se não fosse isso, elas não estariam nesse grau e nessa plenitude da gestão corporativa, da agilidade operacional. Então, tem muita tecnologia envolvida, tudo isso baseado vamos chamar de os 4 principais pontos do desafio do negócio, que é ter o futuro do trabalho em equipe e rever processos o tempo inteiro, ter alinhado as cadeias de suprimentos, toda a parte de gestão do seu cliente, e isso é um ponto importantíssimo, e a função do financeiro do futuro mesmo, né, Guiné? Porque o que acontece? A tecnologia, ela é a base para que tudo isso funcione de maneira harmônica, mais ágil, trazendo a utilização de todas as tecnologias que vão aparecendo para que eu me torne mais rápido, mais eficiente, operacionalmente mais inteligente, mais moderno e sempre tentando buscar no seu cliente as novas oportunidades. E como é que é isso a gente consegue tangibilizar, né? A gente tem essas novas tecnologias, elas estão aí todas disponíveis, porque essas empresas conseguiram buscar isso, estão executando isso e outras não. Né? Isso é a busca da melhoria contínua, melhoria de processos, melhoria da integração de todas as áreas, porque quando a gente fala de modernização por tecnologia, estão envolvidos não só a tecnologia em si, mas as pessoas, os processos, as organizações, e como eu vou utilizar todos esses dados com a tecnologia para melhorar tudo isso. Ter equipes mais eficientes, processos mais eficientes, informações mais eficientes, não só de cadeia de suprimento, mas também de como eu vou atender meu cliente, e tendo essa função financeira do futuro, que ela é muito mais abrangente, né, Guiné? Imagine o seguinte, hoje, para que eu possa atingir essa transformação de negócio, eu tenho que ter escalabilidade, com uma volumetria muito maior de dados sendo processadas em quase tempo real. Eu tenho que ter flexibilidade, porque não adianta eu ter essa montanha de dados ao meu dispor e não tem a flexibilidade de mudar o rumo dela, ela ser extensível a outras áreas e ter tudo isso orientado ao negócio. Então, quando você pensa em tudo isso ao mesmo tempo, Guiné, e pensa o seguinte, sem tecnologia, as áreas continuam tentando fazer suas estratégias. Vamos pensar de dentro para fora agora, usando tecnologia. Então, a área de vendas está lá projetando as suas vendas. Só que ela não está conectada totalmente com a área de produção. Será que aquela venda que eu projetei está adequada para a minha demanda, para eu atender meus clientes? Será que toda a outra camada de suprimentos está preparada na sua logística para atender o que eu estou tentando buscar? Então, quando a gente fala de tecnologia, todas essas simulações que estão apartadas estão mais ágeis, mais flexíveis, com uma escalabilidade de informação muito maior e sempre orientado a melhorar todo mundo conectado na mesma camada, na mesma inteligência, usando todas essas inteligências de uma maneira integrada, simples, amigável e para que a melhoria sempre aconteça, né? Então, para que a gente possa ter o melhor resultado, ou por que essas empresas que você estava lá no slide anterior, elas atingiram esse nível? É porque elas são mais integradas, elas conseguiram usar seus melhores inteligências
e conseguiram melhorar a sua gestão interna, os seus processos, para que elas tivessem essa agilidade operacional, essa excelência operacional. Então, é indo bem nessa linha, né? Como a gente habilita os executivos modernos a terem modelos para o futuro, se eles não conseguem ainda pensar lá na frente. Então, essas tecnologias fazem com que a informação que está não consolidada ou descentralizada, elas estejam todas consolidadas no mesmo local, para que eu possa tomar as minhas melhores decisões, sempre orientada ao negócio, orientada ao meu cliente e observando quais são as principais mudanças que eu tenho que ter na minha operação para justamente atingir essa excelência e essas novas oportunidades que vão aparecendo, né? Você comentou sobre habilitar, né, e sobre estar disponível. A gente viveu agora, nesse momento de inflexão de mercados, por causa não da pandemia, porque a gente viveu desafios como executivos, né, há pouco tempo atrás, com a greve dos caminhoneiros, e a gente vive problemas de altos e baixos financeiros há muito tempo como executivos, e muitos dos que estão aqui nos acompanhando podem perceber que na execução das nossas atividades do dia a dia a gente tem esses desafios, né, Farage? Agora, por exemplo, com o lockdown, muitas das produções de muitos dos setores já estavam ou no seu distribuidor ou na sua loja, né? E num determinado momento, o executivo teve que tomar uma decisão. O que fazer? Continuo com essa distribuição normal e não vou chegar até o meu cliente como deveria? Vou ficar com este estoque e provavelmente não alcanço, por exemplo, em vendas que são esporádicas ou vendas que são de pico, como que aconteceu na primeira onda, que foi logo na Páscoa, né, com as fábricas de chocolate, tiveram que automaticamente alterar o seu CRM para um processo de vendas muito mais rápido, muito mais ágil, incluir novos agentes, não como os parceiros de distribuição porta a porta, né, como os novos modelos de compra por aplicativos. E muito bem, do que você está falando se nós estamos falando com controladoria e contabilidade? Se a sua distribuição era por distribuição por um agente logístico e você fazia menos faturamento, menos análise, de uma hora para outra você precisou ir até o seu cliente, o seu processo de faturamento, as suas atividades ficaram muito maiores. Se você ainda tem uma solução que não te permite essa tomada de decisão rapidamente, significa que você não estaria pronto para responder a tempo. Provavelmente você ficou para depois. Provavelmente o seu concorrente que estava pronto conseguiu sair de 150 notas por mês ou 150 por semana para alguns milhões por mês. E rapidamente ele respondeu. Rapidamente ele incluiu um KPI na tomada de decisão, que é a qualidade da entrega desse produto no reporte, que era até então só financeiro. Essa mudança daquele analista que era só contábil é que muda consideravelmente hoje. E para todos, claro, porque hoje é ágil, é extensivo, você não precisa de grandes projetos para isso. Então você inclui um processo que é trazer até esse executivo a tomada de decisão, como você comentou, Farage, habilmente, ou seja, trazer a integração dessas áreas, como comentou o Dagoberto, como trouxe o professor lá atrás. Por que isso ainda é um grande desafio para nós, né? Ou seja, essas respostas hoje, elas têm que ser, primeiro, desafiadas pelos processos, para que os processos estejam cada vez mais ágeis, depois que as pessoas, as áreas, os jobs, né, as características de cada uma dessas áreas possam incluir novos skills, novas características, como nós estamos incluindo aí nesses modelos corporativos, de uma negociação entre as áreas, para que as tecnologias possam, então, efetivamente abordar esses modelos, né? E aí o professor, então... E aí, Farage?
só um comentário em Claro. cima disso, que eu acho que é importante, né? Dentro dessas duas empresas que você colocou, as duas tinham a mesma qualidade. O que que fez uma sair na frente da outra? Ó, as duas têm qualidade. As duas tinham as mesmas informações. Agora, a velocidade de uma acabou praticamente com o negócio da outra, mesmo as duas tendo a mesma qualidade de produto. Então, a Velocidade de tecnologia, resposta. ela determina o futuro de qualquer empresa atualmente. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Absorver a tecnologia depende muito também de como você está preparado como empresa, como gestão de dados, como comentou o Dagoberto. Certo, Dagoberto? Perfeito. Exatamente, Paulo, porque se você não conseguir permear a organização com processos mais eficientes, mais ágeis, com a rapidez necessária, fazendo uma imersão de qual a melhor plataforma, qual é a melhor tecnologia que se adequa para o seu momento circunstancial, e aqui não tem tecnologia definitiva, aqui não tem, eu vou escolher uma tecnologia, eu vou ficar abraçado para o resto da longevidade da minha companhia. É a tecnologia que se adequa para aquele momento. Pode ser que amanhã você precise combinar um conjunto de plataformas, um conjunto de usabilidades que, como o Farage mencionou, tenha que te habilitar muito mais rapidamente do que a tecnologia anterior. Então, ter processos maduros, ter um conhecimento permeado pelas pessoas e utilizar os seus executivos financeiros, contábeis, econômicos como agentes de transformação, como embaixadores da voz da companhia, certamente nortearão um melhor rumo e um melhor benefício no futuro. A gente hoje começa a perceber claramente as áreas de finanças voltando a liderar reuniões com as suas áreas estratégicas de negócio, incluindo novos direcionadores, incluindo novos KPIs de análise, incluindo nestas reuniões os insights, se aproximando como business partners, como o professor Adilson comentou. Professor Adilson, de verdade, como o professor comentou no começo, o distanciamento, que é a pesquisa que o professor comentou, entre o hemisfério mais maduro, né, que vem adotando isso, e agora nós aqui no Brasil, América Latina, com a transformação digital e essa revolução organizacional, estão muito ligados a esses três pilares. E a área, os executivos, os líderes, os próprios agentes de transformação, como comentou o Dagoberto e o Farage, que são as equipes, né, os próprios analistas, coordenadores, começam agora a fazer os seus próprios projetos, a entender as oportunidades ou os desafios, para que a gente possa reduzir e começar a absorver as tecnologias que estão disponíveis, como inteligência artificial, machine learning, melhorar seus processos de reporte, fechamento contábil, simulação de fluxo de caixa, simulações de resultado, orçamentos mais ágeis. E, professor, orientado a dados, orientado a processos ágeis, que o cloud, o serviço, faz, como a gente comentou, que você traga para a sua empresa, para o seu setor, para o seu departamento, a sua jornada, que você consiga desenhar o que faz sentido para aquele momento, o que faz sentido para aquele processo, e que você consiga orientar a retomada, que você consiga orientar o desenho de tomada de decisão naquele momento. Então, por aí que a gente começa a diminuir esse gap. Tá certo. Paulo, obrigado aí, Dagoberto, Fábio também, né, pela contribuição aqui nesse nosso seminário. Pelo que eu entendi, então, aquele posicionamento desse profissional da Controladoria e Finanças, desse papel de um executivo estratégico, de valor, parceiro, ele vem, então, por trabalhar essa tríade, né? Modelo de negócio, processo de negócio, apoiado por tecnologia. Sabendo que a tecnologia é pervasiva, ela é ubíqua, ela não se separa mais de processo. Vocês estão colocando exatamente que não adianta mais você conhecer apenas de uma prática. Essa expansão do profissional vai ter que realmente ampliar por toda a cadeia, né, de valor na organização. Mas eu acho que você acabou não me respondendo uma das perguntas, né, que foi exatamente o que faz esse gap aparecer entre
apenas aqui no Brasil as empresas de grande porte conseguirem ter maturidade, né, na utilização das tecnologias emergentes? Será que é muito caro? Falta realmente cultura? Como você consegue explicar isso? E aí pediria que você respondesse de uma forma bastante direta, Estamos no porque tem final. uma série de questões aqui. Eu vou tentar buscar uma, não vai dar para responder todas, vou tentar buscar Boa. uma aqui para te passar também e você responder o pessoal que está nos assistindo, Então, tá bom? vou responder rapidinho, até porque o pessoal estava fazendo perguntas aí, eu vi no chat aqui e já agradeço aí a audiência. Espero que a gente tenha começado essa semana colocando a régua e o nível lá em cima, hein? Então, rápido, o processo hoje de cloud, de percepção dessa transformação, e aí a gente fala cloud, o negócio vai para a parte de tecnologia. E a gente tem que começar a perceber em finanças, em tudo isso que a gente comentou desses 3 pilares, que vai além do cloud. Nós estamos falando de um serviço incluído, de uma facilitação da adoção dessas tecnologias, de a gente conseguir incluir nas atividades que serão propostas a facilitação dessas tecnologias. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, de um flash contábil, de você acelerar ou de você diminuir a ineficiência operacional, onde eu tenha que começar o meu fechamento no dia 25, no dia 23, com um cutoff, né? E com esse cutoff, eu não poder incluir, por exemplo, informações do mês anterior e eu ter que ficar fazendo visualizações ou ter esse grande problema do meu mês não começar, essas informações hoje, ou essa ineficiência operacional, ela está atrelada basicamente a processos e a tecnologia, porque eu não consigo incluir, eu não consigo integrar, eu não consigo fazer esses modelos. Hoje eu consigo chegar em qualquer tamanho de empresa, porque o serviço trouxe a inteligência artificial e o machine learning, trazendo flashes diários, fazendo fechamento contábil real-time online, incluindo processos para que eles sejam facilitados para o próprio analista contábil, trazendo o analítico para esse modelo, fazendo com que, de verdade, a controladoria, a contabilidade do futuro consigam otimizar os seus entregáveis, reorganizar, colocando a controladoria, por exemplo, com um papel mais de regras internas, podendo controlar e diminuir fraudes em compras, podendo fazer uma parte de gestão de descontos para a área de vendas, podendo gerenciar políticas e efetivas controle de qualidade, ou seja, todo esse processo ele pode e deve ser melhorado a partir do momento que você consegue estar mais próximo da sua área de negócio. A partir do momento que a contabilidade estratégica, por exemplo, inclui no real-time a visão estratégica, sem que tenha que exportar e enviar para a controladoria, incluir um lead time, ou incluir um time para fazer essa entrega, e aí efetivamente essa área controla e volta ao posto de pilotagem. Então o que a gente queria e quer, enquanto você me coloca aí, ou coloca para nós aí algumas perguntinhas, é poder, inclusive, já mostrar como é que alguns de nossos clientes, claro que eu não vou expor algumas marcas, mas eu quero mostrar como é que a gente transforma uma área para que ela seja uma área única, moderna e ágil, com todas essas tecnologias incluídas, professor Edilson. Um videozinho aqui de 2 minutos aqui para a gente comer uma pipoquinha depois. Tá ok. Ó, então deixa eu passar a pergunta, né, Legal. do Alex. Ele O falou o Alex. seguinte, né, ó. Será que todas as empresas estão preocupadas em investir suas forças na área de finanças? Quer dizer, a pergunta dele está se colocando o seguinte: será que as empresas consideram finanças importantes, né? Ou apenas as suas operações? Ou, na verdade, o que se coloca como core, né? Olha, o que é importante para mim é o core business, né? É o entregar, é o produzir, é o se relacionar com o cliente. Será que realmente é importante finanças? Quer dizer, como a gente consegue responder essa pergunta do Alex? Ele até complementa assim, ó, percebemos um maior investimento em terceirizar os serviços. Quer dizer, isso que a gente está colocando como inteligência, exatamente como um ferramental fundamental, algumas empresas estão colocando isso na mão de terceiros.
E aí, no caso, quer dizer, tudo que a gente serviços compartilhados, né, ou sistemas e ferramentas que estão sendo colocados como outsourcing. Eu vou responder Guilherme, rapidinho, depois pedir para duas o partes, Parage. né? Existe aí uma Vai lá, Parage. parte mais operacional das finanças, né? Dentro da resposta, desculpa, Guilherme, Não, acabei isso, vai lá. atropelando você. Não, vai lá. Existe aí uma parte mais operacional do dia a dia de finanças que algumas empresas realmente terceirizam, né? Agora, finanças como estratégia, ela vai muito além de um relatório contábil que qualquer contabilidade externa faria. Aí a gente entra na parte financeira e estratégica e na parte operacional que acaba no financeiro. Quando eu vou falar que eu vou desenvolver um novo produto, não tem como eu não envolver o financeiro nisso, nesse novo desenvolvimento. Então a gente sai um pouco daquelas obrigações de finanças e contabilidade mensal, que sim podem ser terceirizadas, e coloca finanças como o principal agente de mudança numa empresa e numa companhia, usando tecnologia e usando realmente a inteligência do negócio agregada com o financeiro. E eu acho que aí o Guiné poderia complementar o que eu estou falando, porque a gente é muito alinhado em relação a isso. A gente conversa diariamente a respeito desse tema, né? E o ponto aí, a pergunta foi bem pertinente, porque finanças, como olhando só a contabilidade, os books financeiros de final de mês, eles acabam tendo uma relevância, eles chegam a ser marginais quando a gente fala de visão financeira de futuro ou trazendo tecnologia para dentro da área de finanças, né, Guilherme? E aí, até aproveitando, o próprio professor Adilson comentou, a parte inteligência não se leva para o outsourcing. A inteligência é realmente a nossa saída, como eu comentei no Robot Will Talk My Job. Então, assim, a gente não transfere a parte da inteligência, muito pelo contrário, essa é a saída da contabilidade gerencial, essa é a saída do reposicionamento dos squads mais próximos da área de negócio. O sonho de uma área de vendas, por exemplo, é poder fazer uma abordagem no cliente e ter um analista financeiro que possa apoiar com uma abordagem de ROI. Eu tenho certeza que se a gente tiver aqui um colega da área comercial, o sonho dele é ter um analista financeiro que lhe apoie com um cálculo de business case. Então, toda essa visão do conhecimento da própria indústria, do próprio setor, a visão tributária hoje, a visão das regras, são extremamente importantes. E eu vi aqui algumas perguntas rápidas para eu tentar fazer um compilado, professor, me permite, um colega e xará, Paulo, também perguntou que esse processo de fechamento contábil começa antes. A gente pode colocar isso no centro de serviço, a gente pode colocar num modelo descentralizado. Se você não colocar orquestração para garantir compliance, se você não colocar rastreabilidade, se não incluir hoje visão, dashboards, e não só a parte operacional ou transacional, se você não entregar para o líder, por exemplo, desse processo, uma visão de em que processo nós estamos, se há uma alteração de rota, se há um drill para fazer alguma alteração ou para fazer alguma nova inclusão de um agente novo, de um analista novo, se você tem que fazer algum novo processo, se você tem que tirar alguém ou não, incluir um novo documento, não tem como fazer. Então, existem sim soluções que você consegue orquestrar, só por orquestrar, só por você trazer visibilidade e tirar aquela famosa planilha de orquestração do fechamento, você já consegue trazer segurança, diminuir risco de erro, você traz uma grande vantagem para esses processos, assim como no processo de conciliação. Tem também um colega, acho que do Alex você já colocou, do Diego também, se existe automação, inteligência artificial, a gente colocou muito, que as tecnologias emergentes estão incluídas no processo, e a gente vai ver um pouco do vídeo, se o professor me permitir, e depois talvez na volta a gente arremata, eu vou trazer um vídeo que talvez ele arremate tudo isso que a gente está falando. O reposicionamento Paulo, da área, claro, deixa por eu favor, só fazer um Roberto. complemento aqui. Por favor. Como o professor pode observar, professor Adilson,
nós voltamos de novo à discussão de processos, nós voltamos de novo à discussão de isso aí. modelos culturais. Então, se você tem profissionais nas organizações que estão preocupados com o operacional, o seu resultado vai continuar sendo operacional, talvez um pouquinho tático. A partir do momento que eu tenho executivos, que eu tenho líderes que passam a enxergar e buscar diferenciais competitivos, eu passo a enxergar a minha atividade empresarial como uma atividade de estratégia, como uma atividade que pode beneficiar a mim, ao ecossistema onde eu estou envolvido, e reportando e aí retribuindo não somente, como a gente discutia no passado, aos acionistas, mas mais recentemente nas novas correntes de governança corporativa, a gente começa a discutir os stakeholders, ou seja, quais as organizações, melhor dizendo, que estão sendo afetadas pelas minhas ações. E aí eu passo a ser socialmente responsável, eu passo a ser corporativamente responsável pela cadeia onde eu estou. E aí a minha função estratégica, a minha função de benefício estratégico para a organização, ela se reafirma e eu passo não mais a discutir ferramental, se eu vou colocar no escritório de contabilidade, se eu vou colocar no centro de serviço compartilhado, mas eu vou dizer assim, embora a minha atividade de contabilidade esteja no centro de serviço compartilhado, a operação está lá, mas eu detenho o conhecimento, eu detenho os drivers de estratégia dentro da organização. E perfeito, Roberto. Muitas vezes isso é parte do business case da reorganização que você está propondo na sua empresa. E é isso que vai diminuir esse gap, inclusive, porque a gente sabe que tem recursos escassos, né? Ou seja, como é que eu vou incluir um chatbot num processo operacional, numa transação? Muitas vezes eu tenho que tirar algumas atividades operacionais ou transacionais e entender esse modelo como comentou. Bom, posso Paulo, colocar isso aqui para a gente por dar uma olhadinha? favor, nós estamos Vamos lá. o tempo estourado, né? Vamos lá. Vamos ver se fica bacana aqui. São 2 minutinhos. Ana, que bom te encontrar aqui. Bom dia. Dê uma lida nos relatórios para a reunião de board. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente, mas eu vou precisar da sua ajuda. Oracle, simule o tempo médio e a margem de lucro, considerando o novo porto para o envio dos produtos. Considerando o porto alternativo, o tempo de entrega cairia pela metade. Se a gente mudar o nosso plano logístico para o novo porto, o prazo de entrega cai pela metade. Nossa margem de lucro sobe de 30% para 34% e o nosso faturamento sobe de 650 para 770 milhões. E quantas pessoas a gente precisaria contratar? Quantas pessoas teriam que ser contratadas para essa operação? 60 pessoas. E de acordo com o nosso programa de diversidade e com a ajuda da startup, a gente ainda tem um ganho de performance de até 33%. 33%? E como é que a gente está nesse processo? Oi, Ana. Sim, tudo bem? Claro. Eu vou ver a lista de vagas e a gente começa a procurar essas pessoas agora mesmo. Oracle, cruza a nossa base de candidatos com o arquivo lista de vagas. Oracle, atualize o número de candidatos pré-selecionados. 330 candidatos pré-selecionados até 7h54. E os custos? Você tem alguma ideia? Oracle, envia os custos e o pedido de aprovação para o board. Enviado. Excelente, Ana. Nos vemos na reunião. Até já! É isso, professor. Na verdade, tentando resumir um pouquinho, reposicionamento dos executivos, trazendo novos skills, integração dos processos, das áreas, trazendo as tecnologias, por que não aproveitar assistentes digitais, chatbots, por que não trazer sim os insights, trazer sim os analíticos e por que não fazer com que tudo isso seja uma grande controladoria do futuro, uma grande contabilidade e digital
E, mais uma vez, só temos a agradecer aí a parceria do colega Dagoberto, do colega Fábio e de todos aqui que estiveram com a gente, do professor e de todos que estiveram aí. Muito obrigado. Obrigado à audiência que teve a paciência de esperar mais um pouquinho. Obrigado, professor Adilson. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dagoberto. Obrigado, Fábio, né, por trazer essa visão prática de como as empresas estão lidando com isso e de que maneira a Oracle, sendo líder, né, em tecnologia, também está ajudando as empresas nessa jornada de transformação digital. Eu passo agora a palavra para o professor Yadomari, coordenador, né, do curso de mestrado e doutorado profissional em Controle de Finanças. Yadomari, por favor. Nós podemos nos posicionar nessa evolução dos cenários econômicos e da transformação digital. Não perca, então, essa continuidade do nosso evento. Amanhã nós vamos ter mais um encontro às 9 horas. O tema é IASB and Technical Updates, a View of Financial Statements. O palestrante é o Tadeu Sendon e o link está disponível aí no bate-papo. Tá? Obrigado a todos, boa noite.